Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque eu resolvi trazer um novo quadro aqui pro canal chamado Os Melhores Anos do Oscar. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu tô com um projeto de assistir todos os indicados ao Oscar de melhor filme. Eu já assisti os vencedores e agora eu quero assistir aos indicados e, enfim... Com esse novo projeto, eu começo a pensar em várias coisas e então eu resolvi trazer aqui pra vocês os melhores anos que a gente teve de filmes ali indicados na categoria de melhor filme. Bom, como que eu defini esses melhores anos dentro do Oscar? Primeiro, eu fiz uma média das notas do IMDb de todos os anos do Oscar e aí acabei com ali os 15 melhores anos de nota na opinião do IMDb. Mas como o IMDb não é o dono desse canal, eu selecionei desses top 15 ali os meus favoritos. Eu pretendo ainda fazer vídeos falando sobre todos os anos, ou enfim, fazendo minha análise, trazendo meu top 10 talvez, meu top 15, mas enfim, vou começar primeiro com esses 3 vídeos. Enfim, e esse é o primeiro vídeo falando sobre o ano de 1998. Bom, nesse ano a gente teve 5 indicados a melhor filme e eu vou começar falando sobre o que eu menos gosto ali dos indicados até o que eu mais gosto, que pode ou não ser o filme que ganhou de fato o Oscar de melhor filme. Então, em quinto lugar aqui desse ano de 1998, no caso o Oscar de 1998, fica o filme The Full Monty. Esse foi um filme que eu fui assistir sem expectativa nenhuma e sem saber muito bem sobre o que ele se trata. Eu descreveria que ele é um filme divertido, mas ele não foi muito pra mim, assim, eu não curti muito o humor dele. No filme, basicamente, a gente acompanha um grupo de homens que tá passando por um momento de uma crise econômica ali, e eles, então, eles são ex-metalúrgicos e eles decidem, então, fazer um show de striptease para as mulheres da região. Só que o problema é que eles não têm a beleza padrão de um modelo ou de uma pessoa, assim, pra trabalhar em striptease. O filme é engraçado, ele tem bons momentos justamente por trazer essa quebra de expectativa, né, que a gente tem, e a gente vê aqueles homens que, assim, não é só que eles não têm a aparência de uma pessoa de striptease, é que eles também não têm as habilidades, eles também não sabem muito bem como fazer. Então acaba sendo muito divertido por conta disso, apesar desse tipo de humor não ser o meu favorito. Eu acho que o filme, ele acaba me ganhando um pouco por conta da relação entre o protagonista, que é um pai, e o seu filho. Ali durante o filme a gente vê que ele batalha muito pra conseguir pagar a pensão, mas que ele ainda assim quer muito ficar com o menino, e ele, enfim, meio que faz tudo aquilo por conta do filho. Então é muito legal, e o menino, ele é bem inteligente, então é muito interessante ver a relação dos dois ali ao longo do filme, e acho que é um grande ponto alto, assim, da narrativa. Mas assim, no geral, ele é um filme divertido, ele não tem grandes atuações, mas também ninguém ali eu acho que tá mal. É um filme bem ok na minha opinião, mas eu acho que ele pode acabar surpreendendo alguém que quer apenas assistir um filme divertido, assim, pra se entreter. Esse ano também a gente teve indicação na categoria de melhor filme, o longa LA Confidential. É um filme muito interessante que me surpreendeu muito positivamente. Ele basicamente se passa nos anos 50 e conta a história de 3 detetives ali no departamento de polícia que vão investigando um assassinato e acabam descobrindo uma grande corrupção envolvendo basicamente toda Hollywood. Tem bastante ali da coisa do noir, do detetive, que ao mesmo tempo que tá ali investigando as coisas, ainda tá lidando com traumas passados, e o que é muito interessante aqui e surpreendente de certa forma é justamente o fato de que a gente não tem somente um detetive, e sim 3 detetives que têm personalidades e motivações muito diferentes. Então a gente tem um detetive que basicamente é o bom moço, que ele quer fazer tudo conforme as leis, conforme as regras, e que muitas vezes o resto do departamento olha pra ele, vendo ele como não capaz de cumprir aquilo. Você tem outro que tá ali pra cumprir ordens dos superiores deles, independente se seja agir com uma força bruta ou não. Ele é basicamente um cão, assim, ali dentro daquele contexto. E por fim, a gente tem um detetive que é interpretado pelo Kevin Spacey, que é muito rápido, assim, ele é muito inteligente e ele usa diversas conexões por fora ali da delegacia para conseguir as informações que ele precisa, para conseguir pegar as pessoas que ele precisa, meio que ali na cabeça dele é tipo, os fins justificam os meios, e ao mesmo tempo que ele trabalha na polícia, ele também tem uma carreira em Hollywood, sendo consultor de um programa justamente de investigação.
E esse filme, eu acho que o que é legal é a gente ver o negócio da conspiração cada vez mais aumentando, e esses 3 detetives, eles começam a investigar o mesmo caso, mas eles não se conversam. Então a gente, como espectador, consegue ver a visão dos 3 e vai pegando um pouquinho de cada um deles, conforme eles vão investigando, assim, toda essa grande conspiração que vai acontecendo. Eu acho que esse filme, ele me lembrou muito Under the Silver Lake. E agora que eu já assisti outro filme, né, me lembra muito também Body Double, do Brian De Palma, que também tem um pouco disso, dessa conspiração de ser em Hollywood, de ter muito dessa coisa de estrelas, drogas, prostituição, enfim, e todo mundo estar conectado, tanto as pessoas mais estranhas da cidade, quanto as pessoas mais ricas, mais poderosas, e até mesmo o próprio departamento ali onde eles trabalham, tudo tá conectado, é um grande esquema gigantesco, enfim, é uma história que te prende com muita facilidade do começo até o fim. Eu acho que aqui eu destaco as performances também. Eu falei do Kevin Spacey, que tá muito bem no papel, tem também o Russell Crowe, que faz justamente esse policial mais bruto, mas que ainda assim tem um coração, ele se importa com as coisas, né? E ele é muito leal, e eu acho que isso é muito legal dentro aqui desse filme, porque ali pra ele é a lealdade, né? Não é necessariamente o que é certo e o que é errado, é justamente pra quem que ele tem a lealdade, independente se o colega dele faz alguma coisa que ele não concorda, ele é leal a esse colega, né? Ele não vai dedurar ele, né? E daí, por fim, a gente tem o Guy Pearce, que aqui interpreta o policial bom, que é honesto e segue a lei, e que dedura os outros mesmo, que não tem essa ligação de lealdade com os outros policiais, e a gente vê essas coisas, esses traços de personalidade desses personagens interferindo na investigação deles, né? E é um filme muito bom, assim, realmente. Ele não chega a ser um dos meus favoritos desse ano, pra vocês verem o quão bom é esse ano no Oscar, mas realmente é um filme muito interessante que eu com certeza penso em reassistir no futuro, assim, e eu acho que quem gosta de filmes nessa pegada mais noir, que tem esse detetive, que tem essa investigação, essa grande corrupção, esse daqui é uma ótima indicação. Já em terceiro lugar, pra mim, ficou o filme As Good As It Gets. Esse é um filme protagonizado pelo Jack Nicholson, que aqui interpreta um homem extremamente, um escritor, né, amargurado, ele tem toque, ele trata todo mundo mal, até que eventualmente ele acaba tendo que cuidar do cachorro do vizinho dele, e ele acaba desenvolvendo sentimentos ali, e passa a tentar mudar suas atitudes ali ao longo do filme. Esse é um filme bem sessão da tarde, assim, eu consigo ver esse filme passando na sessão da tarde, mas isso não tira nem um pouco o mérito aqui desse filme. Ele é extremamente divertido, o Jack Nicholson tá sensacional no papel, justamente porque, bom, ele sempre consegue muito bem interpretar pessoas arrogantes, né? Pessoas maldosas, de certa forma, e aqui é muito legal ver essa evolução dele, entendendo como tratar os outros, mesmo sendo uma pessoa mais velha, assim, e as situações que ele acaba se envolvendo ali, né, principalmente com o vizinho dele, e também com a garçonete que atende ele no restaurante preferido dele, são muito legais, assim, e é um filme muito divertido. Eu acabei terminando ele com um sorriso no rosto, assim, porque eu justamente achei ele um filme muito divertido, assim. Vou ser bem sincera pra vocês, que tem uma coisa aqui que me incomoda muito, que é o momento que eles tentam desenvolver esse filme de uma comédia pra uma comédia romântica. E me incomoda um pouco por conta da diferença de idade ali dos dois protagonistas que eles tentam encaixar nessa dinâmica. Mas assim, né? Era 1997, né? Naquela época eles não estavam se importando muito com isso, mas assistindo o filme com os olhos de hoje é uma coisa que incomoda, e particularmente eu acho que não tinha essa necessidade, porque eu acho que tira um pouco a coisa dele querer fazer o bem, porque ele tá se tornando uma pessoa melhor, ele quer fazer o bem porque ele tá apaixonado, sabe? Mas acho que ainda assim eles conseguem terminar num bom tom. É um filme muito divertido que eu realmente recomendo pra quem ainda não tem assistido. Com certeza vale ressaltar que é uma performance um pouco diferente do que eu tô acostumada do Jack Nicholson, porque grande parte delas ele é uma pessoa, assim, arrogante, malvada, mais séria. Né, você vê ele em O Iluminado, ou em Questão de Honra, né, que ele é um sargento, ele é bravo e tal, e aqui é bem diferente, assim, eu acho que ele é mais livre, mais solto, então é uma versão muito diferente do ator do que eu já tinha assistido em outros trabalhos dele.
Inclusive, uma coisa interessante é que o próprio Jack Nicholson tava com medo de que ninguém fosse gostar do filme por conta do seu personagem, né? E é uma coisa interessante, porque na minha visão, esse é o personagem mais tranquilo que eu já vi do ator. Em um filme drama, né? Assim, comédia. Então é muito legal. E ele também ganhou a estatueta de melhor ator por conta desse filme. Inclusive, na própria cerimônia, ele acabou entrando, imitando ali o seu personagem, que lidava com um toque ali ao longo do filme, meio que tentando pisar certinho, assim, na passada dele. E agora eu vou mandar uma polêmica pra vocês. E eu sei que essa vai ser a parte mais polêmica do vídeo. Mas eu acho que aqui vem uma questão, duas coisas, né? Expectativa de filme, eu acho que é uma coisa que interfere muito se você vai gostar ou não, se você vai com expectativas muito altas e acaba se decepcionando, e se você vai esperando nada, assim, com expectativas baixas, eu acho que é um filme que muitas vezes acaba ficando com você. Eu já tive vários casos em que isso aconteceu, e esse filme em particular foi um filme que eu acabei indo assistir com muitas expectativas, e eu achei justo, eu entendo porque muitas pessoas gostam desse filme, eu entendo porque ele foi o vencedor do Oscar de 1998 de melhor filme, eu entendo, eu acho que ele tem muitas coisas boas, mas particularmente ele não é o meu favorito desse ano, mas enfim, vamos falar dele, o filme Titanic. Acho que a partir desse ponto nem precisa contar a sinopse do filme, né, mas enfim, ao contrário de muitas pessoas que eu conheço, não assisti Titanic quando eu era menor. Eu lembro que uma amiga minha, inclusive, isso é uma história que tá gravada na minha mente, ela tinha as fitas de Titanic. Eu lembro de um dia ela me contar, caramba, esse filme é tão comprido que ele vem com 2 fitas, porque não cabia o filme inteiro em uma fita só. E por muito tempo eu me afastei um pouco desse filme, em parte porque, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu tenho uma rixa de um lado só, né, obviamente, com o James Cameron. E então eu me afastei por muito tempo desse filme, e também porque eu sabia de muitas coisas que acontecem dentro dele. E eu admito pra você que saber de todas essas coisas prejudica um pouco assistir um filme, nesse caso aqui de romance, né? Que justamente o final dele é tão impactante, né? E você já sabendo que isso vai acontecer, eu acho que você não consegue se apegar tanto aos personagens quanto deveria. Mas ainda assim, eu fui esperando que eu ia odiar esse filme. Na verdade, eu gostei bastante, assim. Eu acho que a coisa mais impressionante aqui, na verdade, são os aspectos técnicos do filme. Ele é simplesmente absurdo. A questão de realismo que a gente vê dentro ali do Titanic é absurda. Dá pra ver claramente que o James Cameron ficou obcecado com isso e resolveu fazer o filme justamente por o quão perfeito é tudo aquilo, né? Não só isso, mas todas as curiosidades que a gente vê ali dentro do Titanic, de personagens que interpretam as pessoas reais, né? Porque eu sei que o Jack, enfim, a Rose, eles não são exatamente baseados em pessoas reais que sobreviveram no Titanic, enfim. Mas tem muitos personagens que são baseados nessas pessoas e que conseguem interpretar elas de uma forma muito impressionante, até porque a gente não tem muito uma documentação, assim, né, de como foi, até pela época, né. Não é à toa que o filme foi um sucesso de crítica e também foi um sucesso pro público. Ele foi o primeiro filme a bater a marca de bilheteria de 1 bilhão. Ele também é um dos mais premiados filmes ali dentro do Oscar, né? Eu acho que o que é mais impressionante ele não venceu as categorias de atuação aqui, né? E isso pra mim é muito impactante pelo seguinte, né? O filme Titanic, por muito tempo eu achei que ele contava a história do navio, né? Contava um pouco do navio e tal, mas esse realmente não é o foco da história. Esse é apenas o contexto ali que está sendo contado. Realmente o foco grande da história é o romance entre esses dois personagens, o personagem da Kate Winslet e do Leonardo DiCaprio, que aqui estão excelentes. E é muito interessante a gente ver, principalmente a personagem da Kate Winslet, dentro do filme, né? Ela é uma pessoa que vem de uma classe muito mais alta do que a do Jack, só que ela não se sente à vontade naquele ambiente, ela é quase excluída ali pelas outras pessoas. E isso a gente vê não só pelo comportamento dela, que é bem diferente ali das outras pessoas, mas também pelo próprio figurino, já que a grande parte das mulheres ali no Titanic, que eram de uma classe mais alta, usavam cores pastéis e mais claras. Já a Rose usa roupas extremamente vivas e até mesmo às vezes indo para um lado escuro, né?
até mesmo o vestido dela roxo ali, que ficou super marcante dentro do filme. A fotografia do filme também é muito interessante, usando ali as cores quentes e frias para representar as coisas. Geralmente, quando a gente tá no presente, eles utilizam mais uns tons azuis, meio que para puxar essa coisa de uma nostalgia, uma melancolia. E quando a gente tá ali acompanhando os personagens jovens, a gente tem uma fotografia mais quente, né, com cores quentes, justamente para mostrar aquele casal vivo e extremamente apaixonado. E por falar nos dois, a química dos dois, pra mim, eu acho que é o ponto-chave aqui dentro desse filme pra explicar realmente todo o sucesso de Titanic. É justamente o quão real tudo parecia ali dentro da história. O quão verdadeiro, assim, as performances deles e a paixão deles é retratada aqui dentro de Titanic. Mas, como eu falei pra vocês, esse não é o meu favorito daquele ano do Oscar. E hoje, se eu pudesse voltar no tempo e votar em outro... Quer dizer, eu não sei se eu votaria, porque eu acho que Titanic, ele tem uma coisa que é ser um filme... Não que esse aqui, em primeiro lugar, não seja. Mas ele é um filme atemporal. Ele é um filme que vai pra sempre ser um dos marcos do cinema. Pode ser que seja um pouco por conta das indicações dele do Oscar, mas ele foi, no geral, um filme que marcou, né? Não que esse outro que eu vou falar aqui também não tenha marcado, mas eu acho que Titanic foi um pouco mais. Então, parte de mim sempre pende um pouco pra Titanic, mas o meu favorito mesmo, falando agora de opiniões pessoais, é esse daqui que ficou em primeiro lugar, que é Good Will Hunting. Durante o filme a gente conhece a história de Will Hunting, um garoto extremamente problemático, até que em um momento ele consegue resolver um problema de matemática proposto por um professor da universidade na qual ele trabalha como faxineiro. O professor fica encantado com o Will e resolve meio que contratar ele, mas por ele ter problemas com a justiça, ele precisa fazer terapia para conseguir continuar com esse trabalho e, enfim, conseguir mudar de vida. Ele debocha de todos os terapeutas até que ele conhece um que realmente o entende, que é o Sean Maguire. Por muito tempo, eu me afastei desse filme por, não sei se medo de não gostar, né? Um filme que é tão popular que todo mundo gostava, mas eu realmente ficava tipo, será que esse filme é tudo isso? Sabe quando você vê um filme que todo mundo fala muito bem? Pra mim, era esse, Good Will Hunting, Gênio Indomável, né? Que todo mundo elogiava muito, todo mundo gostava e eu ficava tipo, ai, mas será que ele é tudo isso mesmo? Será que realmente todo mundo gosta muito desse filme? E de fato, ele é tudo isso mesmo, ele é um filme excelente. Tem a direção de Gus Van Sant e o roteiro foi assinado pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon, que também atuou no filme, né? O Matt Damon, que aqui é o grande protagonista da história. E eu acho que essa história, putz, ela é muito verdadeira, muito real. O roteiro desse filme é sensacional, assim, principalmente os diálogos que a gente tem. Os diálogos entre o Will e o seu terapeuta, né, interpretado aqui pelo Robin Williams, são muito vívidos, muito reais, assim, você consegue imaginar essa conversa acontecendo em determinado lugar, e principalmente as coisas que o terapeuta fala pra ele, e os momentos em que esse terapeuta descreve as sensações que ele tinha com a ex-esposa dele, e é muito bonito, assim, tudo que a gente vê dentro do filme, todas as histórias, todas as trocas que eles têm um com o outro, e aqui a gente acompanha esse personagem, o Will Hunting, que é uma pessoa que em nenhum momento se viu merecedora de nada. E conforme o filme passa, a gente vê diversos outros personagens, de certa forma, empurrando ele, falando, vai, seja feliz, abraça essa oportunidade, mude de vida. E ele não vai, ele só consegue seguir em frente meio que em determinado momento quando ele se aceita, assim, vamos dizer dessa maneira. E mesmo hoje em dia a gente vendo o filme e pensando, meu Deus, esse filme é muito bom, eles dois, o Matt Damon e o Ben Affleck, passaram por muitas dificuldades pra conseguir vender esse roteiro. Muito porque muitas pessoas não levavam ali aqueles dois jovens a sério e simplesmente não liam os roteiros deles. Tanto é que em determinado momento eles chegaram até a colocar uma cena que não tinha sentido algum ali dentro da história, justamente pra ver se as produtoras estavam lendo a história. E foi aí que eles tombaram com a Miramax, que justamente veio pra eles falando assim, pô, essa história é muito boa, mas eu não entendi qual é da cena. Então, é muito interessante, assim, ver essa história dos dois tentando vender o roteiro, os dois estão jovens, né? E ver que eles levaram, e muito merecidamente, a categoria de melhor roteiro original. Esse filme também ficou muito marcado por conta dos seus diálogos, mas o que eu acho mais legal neles é o fato de que eles são muito despretensiosos. Eles, de fato, parecem muito uma conversa. Que dentro deles a gente aborda vários
temáticas muito interessantes, né? Como o próprio trauma, os medos, as inseguranças, o destino. E além desse personagem do Will, que você já tem todas essas coisas, você tem ainda um leque de outros personagens que também tem várias outras coisas dentro da cabeça deles, como o próprio professor ali de matemática, que de certa forma é um professor que é extremamente capacitado, muito bem premiado e reconhecido, mas ele é extremamente infeliz, porque ele sabe que ele nunca vai ter um talento tão natural como o do Will, então ele meio que despeja todas as expectativas dele em cima do Will, né? E aí você tem o Sean Maguire, que é um cara que trabalha como terapeuta, que ele não é tão bem sucedido, que ele não tem tantos prêmios quanto esse professor, mas que ele tem uma felicidade, uma compaixão dentro de si muito grande, justamente por tudo que ele viveu com a esposa. Enfim, é um filme muito bonito, eu já fiz uma crítica alongada, né, uma crítica real mesmo sobre esse filme, então eu vou deixar aqui em algum lugar, caso vocês tenham interesse, mas esse realmente é um dos filmes que eu acho que todo mundo em algum momento tem que assistir, porque vale muito a pena. Mas bom, então foi isso, esse foi o primeiro episódio desse novo quadro do canal, os melhores anos do Oscar, começando com o ano de 1998. Então foi isso, pessoal, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também comentem aqui quais que vocês acham que são os melhores anos do Oscar, quais anos que vocês querem me ouvir falar sobre. E foi isso, e até o próximo vídeo.